E aí, pessoal, ainda todo mundo com fôlego? Olha lá, estamos chegando na quarta parte da discussão sobre a natureza da Constituição. E eu vou lhe dizer uma coisa, certo? A parte mais simples ficou para trás. A partir de agora, o negócio começa a exigir de você um pouco mais de calma e de atenção. De calma e de atenção. Calma para não criar nenhum preconceito que lhe impeça de aprender isso daqui, tá certo? Qual é o preconceito? Isso aqui é uma porcaria, é chato pra caramba, não tem serventia pra nada, só vai me atrapalhar na hora da prova, se isso aqui cair eu tô lascado. Se você pensar desse jeito, não vai pra frente não, certo? Não vai acertar nada mesmo e nem vai conseguir entender isso daqui. Todo o nosso esforço nesse vídeo é para tentar fazer você entender o raciocínio desses autores, para que você não precise ficar desesperado na hora da prova. E a partir do entendimento sobre esse raciocínio, associar algumas ideias-chave do pensamento desses autores. A gente agora, nesse quarto vídeo sobre a natureza da Constituição, conversa sobre, olha lá, a natureza sociológica da Constituição. Natureza sociológica da Constituição. Olha lá, já conversamos sobre a natureza jurídica e já conversamos sobre a natureza política. A natureza jurídica da Constituição associada ao nome do Hans Kelsen. A natureza política da Constituição associada ao nome do Carl Schmitt. A natureza jurídica da Constituição, no pensamento do Hans Kelsen, faz com que a Constituição seja definida a partir da lógica jurídica, como norma hipotética fundamental, e a partir também do texto mais importante do país, do texto escrito, formal, solene, do texto positivado mais importante do país. O sentido jurídico positivo e o sentido lógico jurídico é a natureza jurídica da Constituição, é o pensamento do Hans Kelsen. As palavras-chave aí são natureza jurídica, Hans Kelsen, norma fundamental hipotética, lógica jurídica, Constituição jurídico-positiva. Guarda isso. Já na natureza, já na concepção política da Constituição, nós vimos o pensamento do Carl Schmitt, que define o que é Constituição a partir daquilo que é uma decisão fundamental para a existência do Estado Nacional, para a existência da unidade política, do país. E ele vai enxergar nessas decisões políticas fundamentais o conteúdo da sua Constituição e, portanto, as normas materialmente constitucionais, aquelas que tratam de direitos fundamentais, de organização do Estado, aquelas que tratam sobre o regime democrático. Essas normas é que, para o Carl Schmitt, expressam uma decisão política fundamental e, portanto, merecem o nome de Constituição. Tudo o mais que está dentro da Constituição e não trata disso, para o Carl Schmitt é lei constitucional. Então, as palavras-chave associadas aqui são natureza política, Carl Schmitt, Constituição, decisão política fundamental, leis constitucionais. Bom, agora, olha aí no quadro, eu estou pedindo que você associe o nome da natureza sociológica da Constituição a essa criatura aqui, ó, ao Ferdinand Lassalle. Pronto, tá aqui. O Ferdinand Lassalle é o homem da concepção sociológica da Constituição. E aqui não tem mistério, tá certo? Não tem mistério. Veja, se nós estamos falando de uma concepção sociológica da Constituição, o próprio termo sociologia parte do pressuposto que nós estamos aqui investigando a sociedade. Pronto, a sociedade. Então, a partir de uma compreensão sobre a sociedade, é que o Ferdinand Lassalle vai definir o que é uma Constituição. Olha aí a definição que eu tirei para você
das anotações do José Afonso da Silva sobre o pensamento do Ferdinand de La Salle. O La Salle está enxergando a Constituição como uma soma dos fatores reais de poder que regem o país. Isso é para ele a Constituição real, a Constituição efetiva. A Constituição escrita, se ela não corresponde aos fatores reais de poder, ela não passa de uma folha de papel. Pronto, ela não é mais do que uma folha de papel. Quais são as palavras-chave, então, dessa natureza sociológica da Constituição, do pensamento do Ferdinand de La Salle? A Constituição como fatores reais de poder. Está aqui, fatores reais de poder. Bom, o país, ele é regulado, o país, ele é regido a partir de uma relação de poder. Como é que se dá essa relação de poder? Para o Ferdinand de La Salle, isso é a Constituição. A Constituição como fator real de poder. Vamos tentar entender isso daqui um pouco melhor. Vamos ver, ó. Vamos lá. A gente já havia definido a Constituição como sendo aquele instrumento que, repara lá, que organiza o poder político. Poder político, nós havíamos definido como sendo a capacidade, olha lá, de produzir e de aplicar o direito. Então, recapitulando, olha lá, a Constituição, ela é aquilo que organiza a capacidade de produzir e aplicar o direito. Perfeito. Veja, acontece que a organização do poder político pressupõe uma disputa. Ou não? Ou você imagina que na sociedade todo mundo tem a mesma opinião sobre como deve se organizar a capacidade de produzir e aplicar o direito? Como deve se estruturar, como deve se organizar a capacidade de restringir as nossas liberdades? É evidente que, portanto, existe uma disputa, existe um conflito, existe uma briga, uma relação social que disputa o poder político. Isso é o que o Ferdinand de La Salle está investigando. Ele está investigando os fatores reais de poder. Os fatores reais desta disputa em torno da organização do poder político. Para o Ferdinand de La Salle, quando uma Constituição expressa esses fatores reais de poder, quando a Constituição é expressão da correlação de forças em torno da produção e aplicação do direito, quando ela corresponde de fato, efetivamente, realmente, a como a sociedade se comporta na hora de produzir e aplicar o direito, então, tudo bem, aquilo para o Ferdinand de La Salle é uma Constituição real, é uma Constituição efetiva. Agora, veja, se por outro lado, tu tem aí em mãos um papel, um documento, um texto que trata da organização do poder político, mas esse texto não expressa a forma como na realidade a sociedade se comporta, não expressa os reais fatores da disputa do poder político, então esse texto que você tem em mão não passa de uma folha de papel, não organiza o poder político coisíssima nenhuma. Por isso, no pensamento do Ferdinand de La Salle, existe uma diferença entre a Constituição real, a Constituição efetiva e a Constituição enquanto mera folha de papel. Essa expressão, né, até jocosa, folha de papel aí, essa expressão deve estar associada ao pensamento do Ferdinand de La Salle.
Veja, Constituição folha de papel, isso é, no pensamento do Ferdinand de La Salle, uma Constituição que não corresponde aos fatores reais da disputa pelo poder político, os fatores reais de organização do poder político. Já Constituição efetiva, Constituição real, o que isso significa? No pensamento do Ferdinand de La Salle, isso significa, sim, a expressão dos fatores reais da disputa do poder político. Vamos voltar para cá, então? Olha lá. Tá aí. Para o Ferdinand de La Salle, Constituição, os fatores reais de poder que regem o país. E aí, nesse aspecto, olha lá, nós estamos diante de uma Constituição real, Constituição efetiva. Constituição real, Constituição efetiva. Tudo aquilo que não corresponda aos fatores reais de poder, embora tenha o nome de Constituição, não vai passar de uma folha de papel. Está aqui. O que é essa Constituição folha de papel? É a Constituição escrita que não corresponde aos fatores reais de poder, aos fatores reais de poder que regulam a vida em sociedade. Então, olha lá, natureza sociológica da Constituição, bem entendida, Ferdinand de La Salle, como os fatores reais de poder. Tá valendo então, pessoal? Tranquilidade total e absoluta. Vamos então para uma nova concepção do que é a Constituição. Olha lá, essa nova concepção de Constituição está destacando a natureza da Constituição enquanto processo público. Processo público. Está aqui. E aí quem falou dessa história da Constituição enquanto processo público foi o Peter Abelard. Peter Abelard é quem fala da Constituição enquanto processo público. Veja, se eu estou falando de um processo, é evidente que a ideia de processo dá a ideia de uma dinâmica, dá a ideia de movimento. Processo não é estático, né? Processo não é parado. Se eu estou dizendo, olha, está em curso um processo, é porque está em curso uma dinâmica, está em curso um movimento, é algo que acontece de forma permanente. Tudo bem? Esse processo, essa dinâmica, esse movimento é um movimento, repara, público, no sentido de que é coletivo, no sentido de que pertence ao povo, no sentido de que pertence à sociedade. Está aqui, público significa dizer um processo coletivo, um processo que envolva o povo, um processo que envolva toda a sociedade. Essa dinâmica social, essa dinâmica popular acerca da Constituição, no pensamento do Peter Abelard, significa que a Constituição ela é o movimento que a sociedade faz, o movimento que o povo faz no sentido da interpretação das suas normas. Olha aí, do livro do ministro Gilmar Mendes, que ele escreve com outros autores, o que é que nós tiramos dessa definição de Constituição enquanto processo público? Olha lá, a Constituição escrita é como uma ordem quadro da República. Uma lei necessária, mas repara bem, é uma lei fragmentária. Ela é indeterminada e ela precisa de interpretação. Veja, desse fato decorre, por outro lado, que a verdadeira Constituição vai ser então o quê? Vai ser o resultado, repara, sempre temporário, sempre historicamente condicionado. A Constituição vai ser o resultado de um processo de interpretação. Processo de interpretação conduzido à luz da publicidade. No nosso próximo vídeo,
nós vamos continuar tentando entender um pouco aqui o que significa a Constituição enquanto processo público, viu? Não se desespere. Até lá!